A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Jornal das 5, com a jornalista Vanessa Cruz. Agora também o gasóleo agrícola vai ter direito a desconto. Anúncio feito pelo Ministro da Agricultura. Um desconto de quanto, Vanessa? 10 cêntimos no gasóleo, que é usado por agricultores, produtores florestais e pescadores. O Governo vai aprovar a medida na sexta-feira em Conselho de Ministros. É o que adianta o Ministro com esta pasta, José Manuel Fernandes. Ainda esta semana, já foi trabalhado com o Ministro das Finanças, teremos uma baixa para, tal como para os outros combustíveis, para o gasóleo agrícola colorido, para os produtores florestais e os pescadores. Portanto, isso era algo que já estava assumido e vai ser feito. E o objetivo é, em relação à semana de referência, baixar 10 cêntimos sempre que o aumento seja superior a esse montante. O Ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, pouco antes de marcar presença numa conferência da Confederação de Agricultores de Portugal, a CAP, conferência acompanhada pela jornalista Nadine Soares. Agora em direto, Nadine, o Ministro fez um esclarecimento. Sim, uma resposta muito rápida à Rádio Observador, já no final do semanário da CAP, onde marcava a presença, o governante, José Manuel Fernandes, Ministro da Agricultura, explicava que o anúncio da redução de 10 cêntimos no gasóleo para a agricultura e pesca não é um acréscimo à redução que já foi anunciada para o gasóleo profissional. Não acresce nada, é para ter o mesmo tratamento. Como ouvimos, é sim, de acordo com o Ministro, uma medida com o objetivo de equiparar os apoios nos diferentes setores. Já sobre os apoios às regiões afetadas pelo mau tempo, o Ministro da Agricultura justifica que ainda não foram abertas mais candidaturas de apoio a este setor da agricultura, porque ainda está em vigor uma linha de crédito a fundo perdido de 400 milhões de euros. José Manuel Fernandes pede aos afetados pelas tempestades que se candidatem o mais rápido possível. Nós abrimos uma candidatura que termina em 30 de abril de 40 milhões de euros e nós não podemos interromper essa candidatura e se o fizéssemos agora estávamos a prejudicar os agricultores, porque o número de candidaturas que existem neste momento é cerca de 1 milhão de euros. Portanto, eu dizia assim, cerramos aqui a candidatura e aprovávamos 1 milhão de euros, quando eu sei que é preciso muito mais. Aquilo que nós pedimos é para as pessoas se candidatarem rapidamente. Também sei que no dia 30 de abril me vão andar a pedir, ou um bocadinho antes, para prorrogar aquele aviso. Não vamos prorrogar, abriremos depois outro. O Ministro que alerta que não vai prolongar o prazo, só depois vai abrir outros concursos. São declarações do Ministro da Agricultura ao Observador, à margem deste semanário sobre florestas na sede da CAP. Já sobre apoios ao mercado dos fertilizantes, também afetado pela subida dos preços, provocado pela guerra do Irão e do bloqueio do Estreito de Hormuz, o Ministro indica que está a trabalhar juntamente com o Ministro das Finanças para encontrarem uma solução, sem detalhar ainda que tipo de medidas podem estar em cima da mesa. Reportagem da Nadine Soares, com os esclarecimentos do Ministro da Agricultura. O Parlamento está a esta hora a debater o aumento dos preços decorrente da subida dos combustíveis a pedido do PCP. E por falar de preços, vamos olhar para os preços das casas. A prestação mediana para comprar uma casa em Lisboa duplicou em apenas 4 anos e no Porto quase triplicou. De onde vêm estes dados, Vanessa Cruz? São dados do Banco de Portugal, Ricardo. Só entre os anos de 2019 a 2023, no Porto, a prestação da casa aumentou quase 3 vezes, de 550 euros para 1.300. Em Lisboa, duplicou, passou dos 900 euros para os 1.800. O Boletim Económico Trimestral refere que para as famílias da classe média é cada vez mais difícil ter acesso à habitação, porque apesar do aumento dos rendimentos, os preços das casas subiram de forma muito mais rápida. É um crescimento que se nota sobretudo nos maiores centros urbanos. E já a data para o arranque da Urgência Regional de Obstetrícia e Ginecologia na Península de Setúbal. 15 de abril, o protocolo foi assinado esta tarde entre a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde e os Conselhos de Administração das Unidades Locais de Saúde de Almada, Seixal, Arco Ribeirinho e da Arrábida. A acompanhar a oficialização deste acordo esteve a jornalista do Observador Laura Figueiredo, no Hospital Garcia de Horta. Agora em direto, Laura, boa tarde. A Urgência Regional arranca dia 15 de abril e vai funcionar em 2 polos.
Sim, Vanessa, boa tarde. Vai funcionar no Hospital Garcia de Horta, mas também no Hospital de São Bernardo, em Setúbal. Foi isso mesmo que revelou há pouco o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. Álvaro Almeida rejeita alarmismos, garante que as atividades programadas vão continuar a realizar-se. A partir de 15 de abril funcionará a urgência centralizada. A urgência vai funcionar em 2 polos, um no Hospital Garcia de Horta e o outro polo no Hospital São Bernardo, em Setúbal. As 3 ULS vão manter toda a atividade programada na área da ginecologia e obstetrícia, incluindo os partos programados, que vão continuar a realizar-se em cada uma das ULS, na Almada Seixal, Arco Ribeirinho e Rábida. Quanto à distribuição de médicos nestas 2 urgências, o diretor executivo do SNS não adianta números concretos, nega que haja relutância entre os profissionais para se deslocarem até às urgências dos hospitais Garcia de Horta e São Bernardo. Ainda assim, Álvaro Almeida voltou a admitir que pode ser necessário recorrer a médicos tarefeiros. À partida, o polo de Setúbal será primordialmente assegurado pela equipa da ULS Rábida. O polo do Hospital Garcia de Horta será 80% o hospital da ULS Almada Seixal e 20% o ULS Arco Ribeirinho. Em qualquer dos casos, o protocolo que assinamos hoje é um protocolo de funcionamento solidário das urgências e, portanto, em caso de necessidade, poderá alterar-se essa distribuição. Álvaro Almeida, o diretor executivo do SNS, em declarações aos jornalistas aqui no Hospital Garcia de Horta, em Almada, depois de ter assinado o protocolo que oficializa então o arranque desta urgência regional. Com este protocolo fica também claro que a Ministra da Saúde não se deixou de mover pelos protestos dos autarcas locais e atualmente está já em funcionamento, Vanessa, a urgência regional da obstetrícia no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. E a urgência regional na Península de Setúbal arranca no dia 15 de abril. A reportagem da Laura Figueiredo. E agora é de vez. O Presidente da Assembleia da República diz que os partidos concordaram com a data para as eleições para os órgãos externos, incluindo o Tribunal Constitucional. Então, já a data, Vanessa? A 16 de abril vão a votos os nomes indicados para os 3 lugares que faltam no Tribunal Constitucional. É o que revela Aguiar Branco e com a garantia de que não vêm aí mais adiamentos. Um passo muito relevante e muito importante e com sentido político de que não irão ser adiadas novamente como foram no passado. Acho que esse assumir de responsabilidade e maturidade política esteve bem presente e que foi de reconhecimento unânime da necessidade de fixação, quer da data da apresentação das candidaturas, quer destas eleições. E acho que esse é um passo qualitativo diferente em relação àquilo que tinha acontecido até agora. 16 de abril, um dia antes do Conselho de Estado agendado pelo Presidente da República, António José Seguro, é a data das eleições para os órgãos externos da Assembleia da República. Aguiar Branco diz que a Conferência de Líderes Parlamentares teve isso em conta. E a Iniciativa Liberal não se opõe ao nome que o Chega quer indicar para o Tribunal Constitucional. Que é o do juiz desembargador Luís Brites Lameiras. Os liberais querem esperar ainda pela lista final, mas não mostram desde já reservas. É uma posição manifestada pelo líder parlamentar Mário Amorim Lopes. À partida, o nome que foi proposto, que está em cima da mesa, a confirmar-se, porque os outros 2 nomes que entretanto tinham surgido, pelos vistos, não eram verdadeiramente candidatos à nomeação, e andamos a brincar com o nome das pessoas, mas a confirmar-se este nome, à partida, ainda estamos nesse processo de análise, não nos levanta grandes reservas, ou seja, não seria um motivo para nós obstaculizarmos, mas resta saber os outros 2. Não vamos certamente passar cheques em branco, queremos ver os outros nomes e a lista final. A Iniciativa Liberal pode ajudar à aprovação do nome indicado pelo Chega, já que é preciso uma maioria de 2/3. Ontem André Ventura avançou que tem a garantia de que podem indicar um juiz, o PSD 2, e que o PS fica de fora. Do lado dos social-democratas não há ainda essa confirmação, mas o Bloco de Esquerda já dá como certo esse acordo e por isso pede ao PS que reflita sobre o tipo de relação que quer manter com o PSD de Luís Montenegro, até porque vem aí o Orçamento do Estado. E o Presidente da Câmara de Albufeira apresentou uma queixa contra a deputada municipal que o denunciou junto ao Ministério Público. Que história é esta, Vanessa? O Ministério Público abriu uma averiguação, está a investigar. Rui Cristina é suspeito dos crimes de discriminação racial e incitamento ao ódio por causa de uma declaração que fez avisar a comunidade cigana. Já vamos ouvir essa declaração. Mas agora em comunicado, o autarca eleito pelo Chega acusa a deputada municipal Helena Simões de manchar o bom nome, a credibilidade e a honra do autarca. Avança também que está a ser investigada Helena Simões pelo
crime de difamação agravada e denúncia caluniosa. É a reação de Rui Cristina a essa denúncia feita ao Ministério Público, depois de o próprio autarca de Albufeira ter feito estas declarações durante o encontro da Assembleia Municipal. Comigo não. Peço imensa desculpa. Eu não vou gastar dinheiro com a etnia cigana enquanto eu tenho aqui os albufeirenses com necessidades de casa. Peço desculpa. Isto é duro estar-vos a dizer isto. Podem-me chamar xenófobo, podem-me chamar o que vocês quiserem. E primeiro estamos nós que pagamos impostos e que temos necessidades. E depois está estas comunidades. Desculpem lá, isto é tão simples como eu vos estou aqui a dizer. Preto no branco. É a reação de Rui Cristina. Aliás, é esta a declaração inicial que motivou depois a reação de Rui Cristina. Há também já a reação de André Ventura, condena e lamenta as buscas na Câmara Municipal de Albufeira. Diz que o autarca só está a cumprir uma promessa feita durante a campanha para as autárquicas. André Ventura, na rede social X, acusa as autoridades de utilizarem os poderes policiais e coercivos para intimidar um representante do povo. Entretanto, há um outro caso que está a marcar a atualidade da vereadora da Câmara de Lisboa, Joana Batista, que vai continuar em funções. Carlos Moedas não vai afastá-la, apesar de estar acusada de peculato no caso do uso abusivo de verbas da autarquia de Oeiras, quando trabalhava lá para pagar refeições. Entretanto, também o presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Moraes, se pronunciou sobre este caso, nega qualquer ilegalidade para o autarca. Refeições fora fazem parte do dia-a-dia das câmaras municipais. Isto porque Isaltino Moraes e outros 22 elementos da autarquia de Oeiras foram acusados pelo Ministério Público de desviar 150 mil euros para refeições, álcool e tabaco. É um tema que vai estar também em destaque no Vencedor é depois das 6. Vanessa, temos ainda de atualizar as notícias relativas ao Médio Oriente. Vamos olhar para o Irão, que propõe 5 condições para acabar com a guerra. Depois de ter rejeitado o acordo de paz dos Estados Unidos, o Irão agora anuncia que tem 5 exigências através do canal estatal iraniano: o fim da agressão, como consequência o fim da guerra contra o país e todos os grupos de resistência. Também quer que os Estados Unidos reconheçam a soberania do Irão sobre o Estreito de Hormuz e o pagamento de reparações dos estragos causados durante o conflito. Garantias concretas também para prevenir o retomar da guerra. Ao mesmo tempo que anuncia estas condições, o regime iraniano também ameaça uma nova frente de guerra no Estreito de Bab el-Mandeb se a ofensiva dos Estados Unidos se intensificar. E vamos a outras notícias que estão a marcar esta quarta-feira. Foram encontradas em Portugal 2 mulheres francesas mortas. Tinham sido dadas como desaparecidas em França na última sexta-feira. Ao que o Observador apurou, um ex-polícia de 42 anos é suspeito de ter raptado a ex-companheira e o filho de 13 anos, cuja custódia tinha perdido, bem como a nova companheira e a filha de 2 anos. Cédric Prison foi ontem à noite detido na Meda, no Conselho da Guarda, na companhia dos 2 filhos, sãos e salvos. As 2 mulheres foram encontradas mortas esta tarde. É um dia marcado pela morte de José Maria Ricciardi, antigo administrador do Banco Espírito Santo, figura central na denúncia de más práticas pelo antigo presidente do BES e primo, Ricardo Salgado. Em entrevista ao Observador, tinha acusado Ricardo Salgado de o ter tentado silenciar. Ouvimos na emissão da Rádio Observador hoje Miguel Horta e Costa, antigo administrador do BES, recordando um amigo de infância, um homem de causas e um lutador. E a Vanessa Cruz vai regressar às 5h30 para atualizar as notícias.